esse povo todo agora tem a plataforma da verdade. Fizeram a plataforma da verdade. Eu queria jogar duas perguntas. A primeira é arcabouço fiscal, verdade ou mentira? Seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é diversidade ou monopólio da violência? Eu quero ver o que, porque já que o governo está se dispondo, né, a ser o árbitro do que é verdadeiro e do que é falso, as agências de checagem de fato, que já existem, acusam o governo Lula de apropriação indevida e politização do combate à desinformação pelo lançamento da plataforma Brasil contra Fake. Para os checadores do Estadão Verifica, Agência Lupa, Fato ou Fake e o UOL Confere, entre outros, não existe checagem de fatos feita pelo governo, porque o processo necessariamente precisa ser independente e apartidário. Além disso, o site... Então, o UOL também não podia ter, né? O site não segue os princípios básicos da checagem, como indicar de onde foram retiradas as informações e qual é a metodologia usada para determinar a veracidade, além de não ter transparência no processo de escolha do conteúdo. Né? No editorial publicado de hoje, no jornal Estado de São Paulo, foi dito que o governo Lula chamou para si a tarefa de arbitrar o que é verdade e mentira no debate público. Vou abrir aspas. Não se trata de outra coisa senão mais uma manifestação do velho cacuete autoritário dos governos lulopetistas. Fecho aspas. Ainda, conforme o texto, governos comprometidos com a democracia e com o debate público saudável não se vêem em posição de reivindicar o monopólio absoluto da verdade. E o editorial ainda diz, aspas, um programa de combate à desinformação patrocinada pelo atual governo não inspira a mínima confiança. Apenas 72 horas antes de lançar essa espécie de portal da verdade, Lula afirmou que a bem-sucedida operação do Ministério Público da Polícia Federal, que impediu que o PCC praticasse uma série de atentados contra autoridades, não passava de uma armação de Sérgio Moro. Fecho aspas. E aí, será que vão ter coragem de checar e mostrar que o maior mentiroso desta nação ocupa o posto de presidente da República, meu amigo? Pois é, Pavinato, eu achei interessante a tua anotação aqui enquanto fazia a chamada dessa pauta, porque, de um lado, sim, realmente, essas agências de checagem, muitas vezes, elas sofrem um apagão, né? Elas checam, às vezes, só aquilo que a verdade que convém, né? Uma verdade um pouquinho seletiva. Mas eu não tiro a razão desse movimento das agências de checagem, porque, de fato, o governo é quem, muitas vezes, fornece o material a ser checado. É o governo que vai ser checado, é o ato de governo, é a política pública, enfim, a informação que vem da própria imprensa oficial ou, às vezes, aí na rede social de uma autoridade pública. Então, não faz sentido que o governo tenha uma agência própria de checagem. Superado isso, chega a ser caricato. Um governo que começou aí com uma viagem do presidente Lula pela América do Sul chamando impeachment de golpe. Um governo que teve a ministra lá no Fórum de Davos dizendo que metade da população brasileira passa fome. Querer ter para si o monopólio da verdade, eu acho, assim, totalmente dispensável a verdade que esse governo federal pode nos oferecer. E aí, será que esta ferramenta, Deise, está sendo... Né? Como é que se fala hoje? O engenheiro deste software se chama Gepeto. Cara, assim... Chama Pinóquio o sistema, é isso? A agência chama isso. Ah, tá. Eu acho muito difícil tu enquadrar exatamente o que são fake news, né? E aí, eu acho que o editorial ele foi perfeito, né? Porque acaba dando para o governo uma prerrogativa autoritária, né? E é isso que esse governo quer. Sempre serão fake news quando forem contra ele, né? Então, a gente tem que voltar. Eu acho isso é uma coisa que eu falo assim desde o governo passado. Se tem um debate que ele é urgente, necessário aqui no Brasil, é o debate das fake news. O Capeta tinha falado aqui no início do programa sobre o inquérito das fake news, mas ele já começou com um problema lá atrás com o Alexandre de Moraes, porque a gente não tem definido o que são fake news. Aí o governo parece que quer definir isso. Então, quando eu falo alguma coisa em relação ao governo, contra o governo, que o Lula não concorde, aí são fake news. Agora, se eu xingo um parlamentar contrário, ou se eu falo algo de alguém que eu concordo, tudo bem, isso não é fake news. Então, o debate ele é muito maior do que está aparecendo. E aí tem um pontinho que eu queria só
é fazer um apelo mesmo. Acho que uma das pessoas que mais sofreu fake news no Brasil foi a Manuela Dávila. Eu espero que agora ela reaja à altura, como ela sempre reagiu quando as fake news foram em torno dela e que sempre foram muito pesadas. Então, reage agora, Manuela. Vamos ver se ela é Dávila ou Davila, né, Ju? Eu espero que ela reaja, de verdade. Agora, eu posso fazer uma complementação com as críticas que vocês fizeram e até em relação ao editorial do Estadão? Eu não sei como é que esse trabalho está sendo feito hoje, mas conheço que é uma demanda desde o governo Dilma, no qual a Dilma, vocês podem lembrar bem, também sofreu uma avalanche de mentiras contra ela. Quem que não sofre, meu amor? Era chip da besta. Se você soubesse o que falam da minha vida... Vocês lembram disso? Chip da besta, que incluía um chip da besta, do demônio, que era a Dilma que ia fazer... Tinham muitas coisas. Mas você sabe que eu nunca ouvi isso? Sabe por que essas coisas não chegam para mim? Porque eu tive educação formal. A melhor política contra a desinformação é a educação formal. Sem dúvida, claro. Até o posicionamento do Habermas, né, sobre o assunto da educação, para que as pessoas tenham... Aí não é ele que vai falar isso, né? Mas a discussão hoje é letramento digital. Quanto mais letrada a pessoa for... Exato. E não compete ao governo federal checar os males, mas aí a gente... Então, mas daí como que a gente, dentro do ambiente educacional, vai reproduzir como ciência uma ideia de que mulher é mulher que menstrua? Pelo amor de Deus. Já deseducou tudo, já volta para a guerra de novo... do todos contra todos. É o que eu chamo, no meu livro Estética da Estupidez, eu trago disso. Eu chamo de pêndulo da estupidez. Porque, por mais racionalidade que tem algumas pautas, os extremos dos polos ideológicos, eles batem num ponto de estupidez que reverbera o irracional em relação à irracionalidade. Então você fica num eterno pêndulo de estupidez. Porque aí a questão da homossexualidade, da transexualidade, por exemplo, entrou no debate da medicina, etc., biologia, psiquiatria. Quando isso está sedimentado para uma discussão tranquila na sociedade, vem a militância e cria a ideologia de gênero que reaviva o preconceito do outro polo. Então a gente fica nesse pêndulo de estupidez eterno. E como vai ser quando o Bolsonaro voltar? Que vai... Pois será a nossa próxima pauta. Como é que fala? Esquentar mais a polarização. Só antes da próxima pauta, Tiago, esse site que é da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que começa com um grande desafio. Porque se ele começar, como tudo indica que vai fazer, a pensar informações e tornar-se ele próprio um divulgador de fake news, isso por si só vai caracterizar um ato de improbidade administrativa, por desvio de finalidade, porque ele é mantido com recursos do erário, é dinheiro público para um desvirtuamento de um site com o objetivo único de fazer promoção pessoal e político eleitoral. Mas a população isso é crime eleitoral. Seguinte, Capês, a população quer saber o seguinte: se acontece isso, se isso vira um instrumento de dizer o que é verdadeiro e falso e propagar coisas falsas, né? Crime de responsabilidade, tem que ter o impeachment. Se a gente vê o Congresso inerte, como é que a população vai se manifestar como em 2016 com o medo de janeiro deste ano? Olha, a população já se manifestou nas urnas, né? E colocou esses deputados, tá aí, campeões de voto, falando besteira no meio de uma CCJ. Então é importante prestar atenção quando for exercer o direito de voto, porque nós dependemos destes parlamentares, principalmente agora os que estão na oposição, que eles que fazem a fiscalização. É aí que existe o contraponto para que possa fazer uma fiscalização do que está ocorrendo. Existem 5 agências de checagem de fatos. É possível, não é tão difícil assim, comparar o que esse novo site da Secretaria de Comunicação da Presidência está fazendo com relação às demais agências. Provocar o site denunciando para ele próprio. Os parlamentares podem ter estrutura para fazer isso. Todas as fake news que o governo está divulgando para responsabilizá-lo. Isso é uma temeridade. Sabe qual é a melhor agência de checagem de fatos? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, a melhor agência de verificação de fatos é a sua responsabilidade. Não sabe? Vai buscar saber. Vai ver se isso é verdadeiro. Hoje você tem internet na palma da sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A estupidez mora em mentes curiosas, não curiosas,
vaidosas, preguiçosas. Então, a melhor agência de verificação é essa. Nunca compartilhe nada que você não tenha checado, porque sem responsabilidade de cada indivíduo singular, a democracia nunca vai acontecer.